Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Quais são os impactos da gestão do petróleo venezuelano por parte dos Estados Unidos para o Brasil e para o mundo? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. Isso muito contribui para essa obra. Recentemente, acordamos em pleno domingo com a seguinte notícia: Estados Unidos rapta Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e leva ele para Nova York para ser julgado. Segundo as alegações dos Estados Unidos, ele é narcotraficante, ele está mandando droga para os Estados Unidos, etc, etc. Bom, essa é a notícia, essa é a situação que nos foi colocada por toda a mídia, por toda a imprensa. Então, a priori, um país independente tem seu presidente cooptado, levado para outro país com o objetivo de ser julgado em função de eventuais crimes por ele cometido relacionados ao narcotráfico. Bom, nós sabemos que isso tem um impacto político dessa história. Existe uma discussão, o Trump já vem cercando a Venezuela há algum tempo, já está implodindo barcos, navios, embarcações, né, segundo ele, com drogas, embora não prove nada, e etc. A grande colocação que a gente vê ao final dessas reportagens, dessa mídia, em função do, se me permitam, sequestro do Nicolás Maduro, então presidente ou ditador da Venezuela, não vamos aqui passar pano, né? Essa que é a grande verdade, mas o que está por trás disso? A sua primeira declaração após a captura de Nicolás Maduro, Trump diz: nós iremos investir, os empresários americanos irão investir bilhões de dólares na Venezuela em termos de tecnologia para aumentar, tá certo? Para aumentar a produção de barris de petróleo. Espera aí, a questão não é captura do presidente porque o presidente é narcotraficante, porque os Estados Unidos resolvem agora também investir em barris na produção de petróleo da Venezuela e, de certa forma, comandar esse país que não faz parte dos Estados Unidos. É um país, inclusive, da América do Sul, da América Latina. Será que o que se coloca, de fato, é a questão do narcotráfico, a questão da ditadura, ou existe um interesse econômico por trás disso? Se formos olhar do ponto de vista do histórico, a Venezuela, pela década de 1970, ela produzia, em média, 3 milhões de barris por dia, em função, inclusive, do próprio boicote dos Estados Unidos, da pressão exercida pelos Estados Unidos e, obviamente, também, a gente não pode passar pano, da nacionalização do petróleo que o então presidente Hugo Chávez, depois Nicolás Maduro, manteve e fez na Venezuela. Ela perdeu sua capacidade de investimento, provavelmente o recurso foi desviado, né? A verdade é essa, mas ela hoje produz na média de 1,71 milhões de barris, ou seja, 55 anos depois, a produção dela cai praticamente à metade. Mas é isso, é o problema, é aumentar a produção. Quando a gente vai analisar os números de barris de petróleo, de reservas do mundo, nós somos surpreendidos com o número de 303,8 bilhões de barris de reservas de petróleo que a Venezuela possui. A Venezuela é hoje o maior país do mundo em termos de reservas de barris de petróleo, perdendo para ela, inclusive, a Arábia Saudita, Kuwait, grandes produtores, Iraque, Irã. Ou seja, ela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Representa só na mão da Venezuela 18% de toda a reserva de petróleo do mundo. Opa! Será que isso já dá um sinal para a gente de quais são os impactos? Claro, gente. Se os Estados Unidos resolvem se apropriar da gestão do petróleo da Venezuela a partir da captura do seu presidente, e ele fala que vai investir bilhões, ele vai cobrar esses bilhões depois. Automaticamente, ele vai querer gerir esses 18% de reservas de petróleo, de barris de petróleo da Venezuela, do mundo, em relação ao mundo como um todo. Isso quer dizer que ao investir
em tecnologia para a extração do petróleo na Venezuela, obviamente isso vai ter um preço. Ele não vai investir, os empresários americanos não vão investir nisso de graça. Eles vão fazer o quê? Eles vão implantar, vão colocar tecnologia, vão aumentar a capacidade produtiva de petróleo, vão reduzir essas reservas e vão fazer o quê? Vão exportar para o mundo. E o que eles vão fazer? Vão incluir o custo da gestão desse petróleo na Venezuela. E o petróleo automaticamente da maior reserva de petróleo do mundo vai fazer o quê? Ficar mais caro, vai encarecer. Automaticamente, em função do grupo gestor de petróleo do mundo chamado OPEP, que são as organizações produtoras de petróleo, que inclui a Venezuela, Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque, entre outros países, vão ter que fazer o quê? Vão ter que elevar o preço do petróleo. Isso vai representar o quê? Aumento na gasolina da bomba de combustível aí da sua cidade, da sua casa. Ah, Clodovil, está sendo exagerado, isso aí é só no longo prazo. Ok, gente, nós temos que lembrar que o petróleo, tá certo? Por ser um combustível fóssil, ele tem validade, ele acaba, ele não é igual a água que renasce. Então, automaticamente, ele tem valor econômico. Então, se você explora muito o petróleo, aumenta a extração de petróleo, além de diminuir as reservas da Venezuela, ele tende a ditar o preço no mundo. Isso pode representar aumento do combustível na bomba para você que abastece seu carro. Isso pode aumentar o quê? O frete, né? Obviamente, os caminhões, que no caso do Brasil, que o modal de transporte maior é o rodoviário. Então, o frete pode ser encarecido, já que o combustível vai ser mais caro. Se o frete é encarecido, obviamente que as verduras, os legumes, as frutas que são transportadas, todo produto alimentício que é transportado via caminhão, cujo frete vai ser aumentado em função do aumento do petróleo, vai fazer o quê? Vai gerar uma inflação nos produtos alimentícios e todos os produtos que transportados. Repito, no Brasil, o maior modal de transporte é o rodoviário. Obviamente, ele depende do quê? Do óleo combustível. Se o óleo combustível aumenta, aumenta o frete. Se aumenta o frete, vai repassar para onde? Para preço das mercadorias que são transportadas. Então, a minha visão de curtíssimo prazo é que a gestão do petróleo por parte dos Estados Unidos vai obviamente aumentar o poderio econômico dos Estados Unidos. Em contrapartida, isso pode gerar um empobrecimento dos demais países do mundo que demandam, que dependem desse petróleo. Automaticamente, mesmo que nós não sejamos diretamente importadores de petróleo da Venezuela, obviamente dentro do poder que existe na OPEP, o preço do petróleo ditado a partir desses investimentos pode ser aumentado e automaticamente isso vai gerar aumento não só dos combustíveis, do gás de cozinha, obviamente também das verduras, dos legumes, dos alimentos que são transportados, no caso do Brasil, no modal rodoviário. Então, eu chamo a atenção que o maior impacto que se tem econômico, além de você ter a centralização de o petróleo na mão dos Estados Unidos, que é hoje o maior produtor de petróleo do mundo, ele vai ter uma reserva a mais do que ele já dispõe de 18% da reserva do mundo, fazendo essa gestão, né, da Venezuela, vai ditar o preço no mundo. Isso pode encarecer e gerar uma inflação de demanda de produtos em função desse custo de petróleo. A priori, no curto prazo, não temos nenhum impacto disso. Ele ainda vai pensar, vai investir, nem se sabe ainda como vai ser feita a gestão política. A vice do Maduro tomou posse, a Constituição da Venezuela estabelece que ela tem 90 dias para gerir, depois você tem que convocar uma nova eleição. A gente não sabe até que ponto os Estados Unidos, via seu presidente, o Trump, vai interferir nessa nova eleição, vai interferir na gestão político-administrativa da Venezuela, mas o que é concreto é que, ao tomar posse, ao se apropriar do petróleo venezuelano, isso vai gerar um impacto negativo econômico para o Brasil e para o mundo. Pensem nisso.